Olá, a economia criativa está em plena expansão pelo Brasil e no Rio Grande do Norte não é diferente. Este programa existe para destacar esse movimento de duas formas, contando histórias de sucesso locais e apontando caminhos para quem deseja seguir a mesma jornada. Nesta temporada, vamos explorar 3 grandes temas que movimentam o empreendedorismo criativo. Em cada um, traremos vivências inspiradoras, que podem servir como um guia. Para começar, teremos bastidores do mercado de festas de casamento, com a turma que transforma sonhos em realidade e que casa amor e criatividade a cada evento. Bora empreender? E não tem como a gente falar em decoração e buffet de casamento sem falar em Luciano Almeida. E eu vim aqui até o encontro dele para saber como é que um advogado acabou se tornando referência nessas áreas. Conta aí, Luciano. História complicada, mas uma história bem bacana, né? Na verdade, o Olimpo foi um sonho do meu pai, que minha família sempre foi muito festeira, assim, tive festa todos os anos de idade, pra tudo a gente comemorava. Eu também sou e tô achando que posso, de repente, ter um buffet por causa disso. Necessariamente não. Vamos lá. Mas meu pai, eu brinco muito, os papais sempre foram muito empreendedor, que eu tenho uma profunda admiração. E ele construiu esse prédio, e até então tem 19 anos de idade, e achava que esse prédio ia ser um negócio da família, o buffet, abriu só como buffet a empresa. E aí, num discurso de inauguração, nossa festa de inauguração foi para 1.000 convidados, papai pegou o microfone e fez assim: eu não abri essa empresa para mim, abri para os meus filhos, queria que o Luciano fizesse o discurso de abertura. Foi quando eu descobri que ia ser sócio de um negócio. E daí eu mergulhei nesse negócio, comecei a estudar muito. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? 22 anos. Foi assim que você soube que entraria como pé direito. Eu soube que ia virar empresário, né? E sempre fui muito de trabalhar. Eu cheguei a fazer engenharia civil, larguei o curso quando eu entrei no Olimpo e ia para as obras, tudo. Então eu entendi que seria uma oportunidade também de aprender um negócio da sua raiz, né? Quem trabalha com eventos de maneira geral, são negócios que a gente precisa de muita infraestrutura, trabalhar com pessoas, muito material. Então você precisa aprender a lidar com pessoas e saber o que cada setor faz. Um setor depende do outro, a gente trabalha quase como uma linha de produção. Se lá atrás erra, o erro vem em cadeia. Mas isso não é que é experiência? Como é que você começou acertando? Exato, eu não comecei acertando. Meu pai entregou para mim e aí eu fui para dentro, tentei me aproximar dos melhores que eu achava que poderiam me ensinar. E dentro do negócio eu fui minando e aprendendo, eliminando os erros todos, né? E aí a gente foi entregando. Um erro assim que você lembra que cometeu e que você não cometeria de novo ou diria como alerta para que as pessoas que estão querendo empreender na área também não cometam? Montagem de salão, por exemplo, quando você não cria os corredores para um bom serviço, o cliente reclama por mais que a comida esteja maravilhosa. Foi um caso icônico de montagem de cardápio, quando a gente fez uma empresa, ia fazer uma festa para funcionários, pediu um cardápio muito refinado e a gente trouxe várias inovações gastronômicas e todo mundo odiou a comida porque não entendia o que estava fazendo. Então você aprende que eventos é uma acomodação de expectativa e não necessariamente o luxo pelo luxo. Na verdade, a expectativa da pessoa deve ser suprida e superada dentro daquilo que ela espera do evento. Psicologia você não fez, mas sem querer reduzir a profissão, não tem um pouquinho de psicólogo não no seu trabalho? Um pouquinho não, tem muito de psicólogo, né? Antigamente não se gostava muito de trabalhar com noivas. E eu sempre gostei, porque eu sempre gostei de ouvir a história das pessoas. Calma, antigamente ou hoje em dia essa dificuldade também existe? Olha, hoje eu tô refletindo um pouco sobre isso. Antigamente o pessoal reclamava, a noiva é muito chata. Eu dizia assim, eu adoro noiva, eu passo todas pra mim. E foi assim que eu comecei efetivamente a atender os casamentos. E hoje você tem uns profissionais que dizem que gostam, mas reclamam bastante. Na verdade, você tem que entrar no universo dessa cliente. O que é uma noiva? É uma pessoa que resolve fazer algo que nunca fez, provavelmente nunca mais vai fazer. E isso é um evento, ele é uma coisa que você não precisa. Você não necessita daquilo, você faz porque você está com vontade de fazer. Então você quer criar uma jornada e que você quer se munir das pessoas que vivam essa jornada com você. Então se você não se envolve com a cliente afetivamente para entendê-la e cumprir essa jornada com ela, você acaba entrando em impasses. Paciência e o jogo de cintura, o que é mais importante? Jogo de cintura. Não precisa ter tanta paciência, não. O pessoal é legal, a gente tem uma grande vantagem. Por que eu saí do direito e fiquei na parte de eventos? Eu fiz em paralelo às faculdades. Eu imaginei isso assim, bom, eu tenho a oportunidade de seguir a carreira. Eu tenho uma resposta para isso. Não sei se é certa. Assim, para se defender caso alguma coisa lhe acontecesse. Jamais. A minha... Eu pensei de forma diferente. Bom, eu posso seguir a carreira do direito e tenho aqui o Olimpo, que eu também posso seguir essa carreira. O que eu quero? Bom, quando é que você lembra do seu advogado? Num momento ruim, quando você está chateado, quando você quer resolver um problema, você lembra do seu advogado. Você não pensa, estou feliz, vou ligar para o meu advogado. Eu não. Eu tenho um privilégio de ser lembrado quando a pessoa quer celebrar, quer comemorar. Quando a pessoa está feliz, ela pensa, eu vou ligar para Luciano para me ajudar.
Então, você estaria nas melhores e nas piores lembranças, digamos. E eu estaria nas melhores memórias, né? E seja as memórias ruins relacionadas ali às causas gratas, e aí entra nas festas. E aí entrei no mundo da alegria, da felicidade. E assim, ao longo de 20 anos de empresa, eu percebo quanto que as pessoas lembram com carinho, sim, né, da minha relação com elas. Inclusive nos momentos ruins, o Olimpo teve o fatídico incêndio pós-pandemia. E uma das coisas que mais me ajudou foi exatamente as mensagens de carinho, as pessoas envolvidas, contando suas histórias, que casaram no Olimpo, que passaram na minha mesa. Então eu acredito que também isso é uma conjunção energética, né? A gente vive na comunidade que a gente cria, e quanto melhor a comunidade, quanto mais afetiva, mais saudável é a sua vida. Então eu vivo minha vida construindo essas pequenas comunidades. Você falou sobre o embarque, né, junto com os clientes. E aí, assim, é mais fácil para quem está do lado de cá da decoração e do buffet, noivos que sabem exatamente o que querem, ou aqueles que não sabem o que querem e confiam 100% no seu trabalho? Olha, se eu puder escolher, ambos são legais, eu tenho dinâmica para lidar com todos, mas não é o que não sabem o que querem, eu gosto muito dos que confiam. Porque é aquela coisa, eu sou um designer na verdade, então você nunca fez um evento, então eu gosto do cliente que passa aquilo que ele gosta, relata o que ele não gosta, que é importante, e confia que a gente vai criar essa experiência incrível. Hoje a gente está vivendo na era da experiência, então profissionais competentes vivem estudando isso. Então às vezes se você não tem experiência nisso e começa a opinar demais, você quebra exatamente os processos experimentais, que aí você tem que ter toda uma dinâmica para criar isso, desproporcionalidade, mudança de decoração, iluminação. Então tudo isso é para criar aquele momento único. O que é o evento? É você transportar seus convidados para um momento memorável. Você cria um ritual, algo que vai ficar na memória, e a gente se alimenta dessas memórias positivas. Por que na época da pandemia todo mundo sentia tanto falta de uma festa? Que é o encontro, é a alegria, ele tem um significado na vida da gente e ele precisa acontecer. Você precisa compartilhar a sua alegria. Então, quanto mais experiência, quanto mais você criar de uma forma inovadora, que isso fique no seu coração, mais legal vai ser e mais você introjeta nessa comunidade. Então tem todo um lado subjetivo. Falando de subjetividade, como é que funciona o seu processo criativo? De onde vem suas referências, seu repertório, como é que você construiu? Eu passei por esse questionamento recente, na verdade, de uma vida inteira. Quem trabalha com arquitetura e com design, na verdade, eu entendo meu trabalho como um trabalho artístico. Não é um comercial, ele é pura arte. Você cria coisas do zero. Se você for desmontar uma decoração, você vai ver coisas que você nunca imaginou que compõem um ambiente. Então tudo isso vem da minha vida, meu pai e minha mãe, são pessoas que sempre gostaram muito de arquitetura, eu assisti aquilo ali, mudança de apartamento, de viagem, você vê coisas diferentes, coisas especiais, lustres legais, paredes diferentes. Então tudo isso vai virando seu acervo. Então cursos, revistas, profissionais que você admira. Então sou um cara que circula o Brasil, ligo para os profissionais que eu gosto, tenho encontro, troco uma ideia, vou para eventos com eles. Então isso vai criando acervo, é como uma biblioteca. Cada viagem que você faz, cada pessoa que você fala, cada foto que você gosta, você acumula aquele livro, você vai colocando aquele na prateleira e vai chegar algum momento você puxa. E é uma arte que bebe de outras artes também, né? Você não fica consumindo só o universo dos eventos, você também acaba bebendo do cinema, do teatro, da fotografia, da literatura, existe esse passeio. Esse é um grande desafio dos eventos, né? Na área de eventos não existe hoje uma formação técnica, principalmente para a decoração. Hoje você tem um tecnólogo em gastronomia que sai em chefe de cozinhas de restaurantes. É muito diferente você fazer um prato para uma pessoa e fazer um prato para 500 pessoas. Então você precisa de uma adequação. O mesmo acontece com a decoração. Não existe cursos de formação para você linkar todos esses elementos e criar uma decoração espetacular. São exatamente as referências que você tem e que você traz e coloca ali. A arquitetura está tentando criar links que eles chamam hoje de arquitetura efêmera, que é a arquitetura que vai durar pouco, mas ainda não conseguiu se desvencilhar da arquitetura, do duradouro, seria um instagramável dentro de uma loja. O evento, a gente cria um universo para 500 pessoas em 3, 4 dias, dura 5, 6 horas, no máximo 8, e a gente desmonta em mais 4 horas. Então, realmente, é muito mais emoção do que razão, né? É muito mais vontade do que cálculo. Então, a sua formação foi dentro do salão? Dentro do salão mesmo, na vida de eventos, de auxiliar de cozinha, de transportar caminhão, de servir no salão. Nunca tive vergonha, sempre aprendi que trabalhar ele é dignificante e você aprende muito com a experiência. A teoria
Com certeza é válida. Mas a teoria sem aplicação, ela é só teoria. E a aplicação exatamente existe para você adequar às necessidades, à realidade do ambiente onde você está. Então isso foi, na verdade, um grande privilégio. Hoje eu consigo raciocinar dessa forma porque eu sei as dificuldades de cada funcionário aqui do Olimpo, o que ele passa, os perrengues que ele passa, ele tem que montar uma cozinha, como é que se monta uma festa, Então tudo isso é muito importante. Eu tenho muito orgulho de ter passado por cada pequeno departamento do Olimpo até voltar. Eu nunca deixei de ser diretor, mas até assumir a cadeira de diretor com propriedade, como realmente um diretor de comando. Como é que você faz, não sei como é que você dorme, na verdade, eu acho que a pergunta é essa, para entregar um serviço que a base dele ou a matéria-prima dele não depende necessariamente de você, né? Vai depender da colheita, do envio, do transporte, de como vai chegar essa flor aqui, por exemplo. E esse desafio aí, como é que você dorme sabendo que, querendo ou não, por mais que você tenha um controle da situação, isso não está na sua mão? Primeiro, conhecendo as pessoas com quem você trabalha, né? Então, quando você vai trabalhar com antecipação e com esse tipo de risco, com material extremamente perecível, além de tudo, você saber com que as pessoas que você está trabalhando e ter uma relação de confiança. No meu mercado, a palavra ainda vale muito e o rompimento de palavras gera uma desconfiança. E eu acho que a principal coisa que eu descobri nesse processo foi antecipação. Eu, infelizmente ou felizmente, vivo num negócio muito próximo da medicina. Eu não posso errar. Um erro para mim é fatal. Eu não posso cometer um erro. A noiva não vai casar no dia seguinte. Ela não vai admitir um erro no dia. E outra coisa, é um investimento. A expectativa é essa. Então, o que você aprende com isso? E, portanto, eu preciso me antecipar. Então, hoje, eu tenho projetos prontos com 6 meses, 7 meses de antecedência. E à medida que eu vou aprovando, eu vou começando a produção. Tanto de alimentos como de decoração, o Rio Grande do Norte não fornece 50% dos insumos que a gente trabalha. Então, antecipação é a palavra-chave para o negócio dar certo. E muita organização empresarial. Antes da gente dar a dica final nossa, eu queria adentrar aí nesse mundo dos perrengues, porque o ambiente de festa me parece propício para muita coisa acontecer, né? Perrengue não é festa. Não é festa. E aí as fotos estão lá muito bonitas, revelando os melhores momentos das festas, mas as coisas também ruins, ou nem tanto, pelo menos engraçadas, acontecem por aqui também. E aí fica um pouco na sua mão essa responsabilidade de resolver esses problemas? Sempre, porque eu tenho 3 características, né? As 2 maiores empresas da área de eventos é buffet e decoração. O decorador, nós tomamos conta do layout. Então tudo que vai ser layoutado, tudo que vai ser posto na festa passa pelo nosso crivo. E o buffet tem a maior equipe aqui. Quando a gente insere o salão, no caso do Olimpo, tudo é sediado dentro da minha casa. Então, todo e qualquer perrengue, eventualmente ele vai passar. Porque eu vou ter, como enquanto buffet, equipe para me ajudar, enquanto decoração, soluções de projeto porque eu tenho experiência, e enquanto casa, porque aconteceu na minha casa, eu preciso estar bonito e bacana. Então, a gente tem uma equipe de solução de emergência dentro de cada Gestão de crise. Gestão de crise. Tem uma equipe que fica até a entrega do evento, tem uma equipe para gerir a questão das velas. Então, para tudo tem uma equipezinha, por isso que evento você precisa de muita antecipação. E qual foi o dia que eles foram mais demandados? Conta assim pra gente aquela história que você conta quando as câmeras não estão ligadas, mas hoje, por acaso, elas vão estar. Cara, tem tanta história para contar, mas tem uma que foi assim, icônica, que era uma festa para 400 convidados. Inclusive a empresa de iluminação não era do Rio Grande do Norte, e a festa pronta, absolutamente pronta na véspera, faltava só o floral, que a gente faz à noite para estar mais friinho. A tenda sofreu uma rajada de vento, quebrou. A tenda virou ao contrário, a festa desmoronou por completo. E foi uma experiência muito legal, uma família muito conhecida da cidade. Foi legal a experiência? Foi legal, porque assim, uma dica para todas as noivas, né? Então isso aconteceu, não foi culpa de ninguém, realmente foi um vento inesperado. E a noiva soube na hora? A noiva soube na hora. Quem dá essa notícia, é você? Sou eu. Eu faço questão de dar a notícia. Quando eu liguei, ela não pôde atender, eu avisei a família, chamei o pai da noiva para vir. E contei uma história pro pai e falei para ele assim, naquela ocasião a gente tinha perdido um parente muito recente, teve uma ocasião de luto na minha família. Contei para ele a história, ele ficou muito sensibilizado, disse assim, leva a festa da minha filha para onde quiser, não é o local, é o momento. Então onde for nós vamos ser felizes por isso. E com essa autorização dele consegui levar a festa para outro lugar. Você mudou a festa do lugar? Para outro lugar. No dia do evento? No dia do evento, 400 pessoas. E foi muito legal, porque o que aconteceu? É uma família que é dona de um restaurante aqui, e a mãe da noiva me liga e fala assim, quantas pessoas estão trabalhando? Eu disse, cerca de 80 pessoas para fazer a mudança da festa. Quando deu em torno de 10 horas da noite, ela chegou com um banquete do restaurante dela, serviu a todos os funcionários uma alegria maior do mundo. Os funcionários ficaram super felizes, trabalharam a noite inteira sem dormir pela cliente, e o arremate final foi quando a noiva me ligou, que eu acho que esse é o grande propósito. Aí foi quando a noiva realmente se acalmou e me ligou e fez assim, Lu, você tá bem?
Eu fiz, eu tô bem, mas eu quero saber se você está bem. Aí eu fiz, olha, eu sei que não é culpa sua, não é culpa de ninguém. Deus quis assim. E amanhã você é a mulher mais feliz do mundo. O que tiver pronto amanhã, eu sei que foi o melhor que você pôde fazer. Então fique tranquilo e faça o melhor que você puder. E a festa dela foi a festa mais linda que eu acho que eu fiz na minha vida, dentro do contexto. Deu tudo muito mais certo do que se fosse na tenda. Então, no final das contas, eu acho que a gente faz festa para isso. Para ser feliz. A decoração é legal, a gente faz, tem que impressionar, mas no final das contas é um momento feliz para ser compartilhado com pessoas que gostam de você. E você falou assim, sobre fazer o melhor que pôde. Esse seria o segredo maior, ou então a dica maior que você daria para quem pensa em empreender na área, é sobre fazer o melhor que se pode fazer? Sempre, eu acho que em qualquer área de profissão você tem que fazer o melhor que você pode para ter sucesso. Né? Você sempre tem que dar o seu melhor. O mundo está muito competitivo e se você dá metade do que você pode, você não vai ser bem sucedido. Mas eu acho que assim, as pessoas tendem a menosprezar o ramo de eventos e achar que é uma área implícita. Você pode começar sem estudar. E não, hoje é uma área muito profunda, de muito estudo, que você precisa saber muito bem o que você está fazendo, até porque você não pode errar. Você imagina, você pode fazer a alusão do cirurgião. Um cirurgião ele tem que estar muito preparado, porque se você errar, aquilo não vai poder se repetir, isso vai causar um dano àquela pessoa. Então você precisa estudar muito, sabendo que não é uma área que você pode fazer um curso e sair formado. Então é rede de contatos, é tentar entrar no meio antes de abrir uma empresa e entender como é que funciona, entendeu? Criar essa simpatia com o mercado, ver se gosta, porque é um mercado, eu não sei na minha vida o que é ter sábados livres, exceto quando mica uma data. Então um amigo meu falava, não é uma profissão, é um sacerdócio. Hoje às 6 da manhã, a noiva de sábado me ligou. E aí, Lu, tudo bem? Eu fiz, tudo bem, mas você tá bem? Quem me ligou às 6 da manhã, ela fez, tá tudo bem também, só tô ansiosa. Aí você começa a conversar. Então é um sacerdócio, que você tem que aceitar isso na sua vida como 24 horas por dia, seu labor. Então, se você não está disposto a isso, deve procurar uma outra profissão menos longe das festas. É, uma profissão menos emotiva, mais racional. Quem é muito racional pode até para o administrativo, que é importante, mas para o corpo de frente da festa vai sofrer o cliente, vai sofrer ele. Acho que você tem que ser mais emocional. E é uma dose difícil, né? Porque você tem que racionalizar, tem que ser racional, mas ao mesmo tempo você precisa jogar uma emoção para fazer com que aquele momento seja especial. É uma dose difícil e parece que tem alguém acertando por aqui. Luciano, obrigado pela sua participação aqui no programa e a gente volta no próximo bloco com mais dicas de quem empreende na economia criativa na área de casamento. Se você é empreendedor, isso aqui é um copo meio cheio, mas a gente quer mais que isso. Conheça o Uniclube, o marketplace da Unimed, conectando o seu produto ou serviço a mais de 230 mil clientes e um dos maiores investimentos de mídia do estado. Com loja online, controle de estoque e envio facilitado para você vender muito mais. Acesse uniclubevendas.com.br, inscreva-se e venda! Maxaranguape, Rio Grande do Norte, Brasil. É aqui que nasce a Aquacoco, uma empresa que cultiva mais do que cocos. Cultiva tradições. Fundada no ano 2000, a Aquacoco tem o melhor terroir de coco do Brasil, uma combinação perfeita entre clima, solo e trabalho, que é resultado do cuidado e dedicação de mais de 100 colaboradores que, juntos, produzem cerca de 25 milhões de litros de água de coco por ano. Da colheita à seleção, da lavagem ao corte, toda etapa é um ritual de pureza e transformação. Nossa água de coco, sem adição de açúcares, é envasada e rotulada, pronta para levar a essência do litoral potiguar a todo mundo. Estamos juntos nessa jornada que é viver intensamente, porque cada momento é único e o agora é tudo que temos. Aquacoco, viva o agora! A Plano Urbanismo é uma empresa genuinamente familiar. Ela nasceu há quase 25 anos com o intuito de a gente colocar o nosso patrimônio para que fosse administrado por uma empresa. Daí, nós temos participações em outras empresas. Decidimos ao longo do tempo que a empresa patrimonialista ela ia se transformar numa incorporadora, numa empresa de construção. Então a Plano ela trabalha com loteamento, casas populares, segmento Casa Verde e Amarela, trabalha com casas num público mais seleto, classe média alta. A Plano trabalha com aluguel de imóveis, imóveis por encomenda. A gente tem um portfólio bastante variado, com galpão, salas, lojas, cowork.
e também temos um braço no agronegócio. E agora, pós-pandemia, a gente colocou no mercado um produto que tem sido um sucesso absoluto, que é o Riviera. É um condomínio de casas adequado para essa nova vida das pessoas. E a gente tem, baseado em pesquisas de mercado, baseado em escutar o nosso cliente, nossos corretores, tentando acertar o produto. É importante para quem vai adquirir um imóvel, comprar de uma empresa que tenha credibilidade, que entrega o que faz. Se você está vendendo sonhos, está vendendo um pedaço de papel, assinando um contrato, você tem a obrigação de entregar no prazo, de entregar com qualidade. Eu confio na minha equipe, acho que confiança vem em primeiro lugar. E depois a eficiência, né? Se o executivo, se o colaborador corresponde à expectativa. Me chamo Adriana Provenzano, trabalho na empresa já há 24 anos, esse ano estou fazendo aniversário de 24 anos e assim, é uma gratidão trabalhar com essa família que é muito especial, mora no meu coração, muito aprendizado mútuo, acho que tanto eu com eles quanto eles comigo. A empresa cresceu muito e vem crescendo, né? Então, nossos planejamentos realmente são avançar, né? Avançar no ramo imobiliário e em outros ramos, né? Em outras atividades, diversificando, né? Esse desafio de você empreender, de você ver um terreno natural, dizer, pô, aqui eu vou fazer um condomínio, ou vou fazer um loteamento, ou vou fazer um galpão, isso é muito desafiador. E isso me move, me deixa bastante motivado. Se o cliente quiser investir o sonho da casa própria, eu recomendo a Plano. A Plano entrega com qualidade, entrega com pontualidade e está lá durante o período de garantia ao lado dos seus clientes. Eu recomendo, a Plano realmente é uma boa empresa. Como a gente já viu, o casamento é um dos eventos que mais movimenta a economia criativa. E aqui do meu lado está Camila Bandeira, que entende muito do assunto. Mas não é porque ela casou muitas vezes, não. É porque boa parte dos registros que a gente encontra bacana de casamento aqui em Natal e fora da cidade, do estado, é ela quem faz. Camila, como foi que você começou? Quando foi que você descobriu, na verdade, que as fotos que você fazia tinham um potencial comercial? Você podia viver da fotografia? Bem, tudo começou de uma forma super despretensiosa. Eu fazia alguns trabalhos de arquitetura, sou formada em arquitetura, então eu fazia levantamentos de casas, residências, onde eu precisava tirar fotos dessas casas. E eu aproveitava essas saídas e fotografava algumas amigas minhas. E eu aproveitava para montar algumas cenas, composições, e elas começaram a gostar e achar muito legal. Então, mas você fotografava no horário do expediente. O seu chefe sabe disso? A gente pode colocar no ar essa informação? no caso... Ou ele está sabendo agora? No caso, eram em trabalhos, né, disciplinares durante minha graduação. Então, não, ninguém sabia. Só elas que recebiam as fotos. Perdoado. Isso. E acabou que elas começaram a gostar. E, ai, que legal essas fotos. Então, eu digo que a semente mesmo nasceu daí. Depois foi uma série de fatores, desde a graduação até depois de formada, que eu fui realmente estudando mais sobre fotografia, pesquisando mais referências. Na época existiam Flickr, algumas plataformas de fotos, muito delas. Fotolog desse tempo também? Nossa, ainda não. Pera, o Flickr é anterior ao Fotolog? Olha, eu acho que é depois. É depois. É. É uma cronologia um pouco complicada pra quem já assim passou dos 30 e sabe que isso ficou ali há 15 anos. Isso. Mas você fez esses experimentos então, você foi testando essas publicações pra ver se as pessoas, se não era só uma coisa sua, né, uma percepção sua ou das amigas, e se de fato as pessoas gostavam do trabalho. Isso, e aos poucos eu fui publicando no meu Orkut, de forma também despretensiosa. Então essas publicações no Orkut foram ganhando uma certa notoriedade, até que uma fotógrafa de casamento, na época, hoje em dia ela mora em São Paulo e ela não fotografa mais casamentos,
me chamou para fotografar com ela. Então foi quando eu, de fato, experimentei ali pela primeira vez a fotografia de casamento. E era uma foto de casamento no seu Ruth, não? Não. Uma foto aleatória? Totalmente aleatória. E aí, quando ela chamou para você fotografar casamento, qual foi a sensação que lhe deu assim? Você achou já que poderia fazer ou se lançou o desafio mesmo na cara e na coragem? Eu me lancei ao desafio porque eu, como arquiteta, tinha os finais de semana livres. E... Veja que ela tá sempre frisando agora que era no tempo livre, né? Exato, era no tempo livre, a gente exatamente. Não tem um problema assim com ex-chefe, ex-chefe, a gente não quer. Exatamente. Então, eu sempre fotografava, no caso, nos finais de semana e eu fui experimentando. Será que eu gosto, que eu estou pronta realmente a abdicar ali dos sábados, dos domingos, da semana também? Quem é fotógrafo sabe que acaba trabalhando domingo a domingo. Então, eu fui vivendo isso, fui me apaixonando cada vez mais e vi que a arquitetura, no caso, seria apenas o segundo plano e a fotografia, sim, seria o primeiro plano da minha vida como profissão. Mas você acha que essa formação foi importante? Você traz coisas da arquitetura para a fotografia, até para poder dimensionar, enquadrar? A arquitetura continua presente no seu trabalho? Sim, continua. Eu, inclusive, adoro fotografar, claro. Ambientes abertos, a gente está muito ali a depender dos cenários, né? Às vezes que os noivos escolhem. Mas eu adoro fotografar elementos de arquitetura, quando os personagens, né, que são os noivos ou a família, se insere ali dentro de uma casa onde está englobado um espaço realmente com arquitetura. Então, eu gosto muito dessa junção, além de que ajudou meu olhar também, né? A questão de linhas, perspectivas, composição, essa mesclagem entre a foto e a arquitetura. O que você acha que é mais importante, o olhar que você falou ou essa técnica? É mais técnica com um pouquinho de olhar ou é mais olhar com um pouco de técnica? É mais olhar com um pouco de técnica, porque qualquer um pode fazer um curso de fotografia e aprender a técnica. Você fez o curso? Não, mas se não tiver o olhar, de que vale. Então, o olhar, com certeza. E essa sensibilidade tem a ver com referencial também? O seu repertório, na hora de fotografar mesmo, assim, com certeza você busca até em outras artes, além da fotografia. Como é que você montou esse seu repertório? Olha, hoje em dia, eu penso assim, o repertório em si ele é muito fragmentado. Então, eu não posso te dizer que eu me baseei em uma coisa. No início de tudo, eu olhava muito fotografia americana, dos Estados Unidos. Eu adorava as fotos americanas, com a luzinha ali bem soft, uma luz bem macia, clarinha. Então, eu gostava muito disso e me inspirava muito nisso aí. E com o tempo isso foi mudando, na medida que a gente amadurece, que vai evoluindo, tanto profissionalmente, em termos de técnica, como também em termos de vivência mesmo, o nosso olhar começa a mudar, isso é automático. E aí... O olhar muda, mas o do público também muda, dos clientes. Eu digo isso porque assim, quando eu casei, o estilo de fotografia de casamento era um. Agora é outro e amanhã certamente vai vir um diferente. Sim. Como é que você faz para acompanhar essa mudança sem perder também o lado artístico que é seu, que é marca sua, né? Como se adaptar ao mercado sem perder essa essência artística da fotografia? Excelente pergunta, inclusive esse é um dos grandes desafios. Você não se deixar paralisar pelo tempo, pelo ciclo do que era talvez uma moda, e você se atualizar ao mesmo tempo sem se deixar perder ou sem se deixar se desfazer de sua essência. Então, esse é o grande ponto. Hoje eu ainda trago elementos lá do início, então a questão do Spock de fundo é o que eu ainda adoro. Muitas vezes as fotos mais claras, a depender do contexto, Thiago, também eu continuo aplicando, porém mudando sim para novas tendências que têm aparecido não só no Brasil, mas no mundo. A gente precisa estar atento às transformações globais. Hoje em dia a transformação é global, não adianta dizer que é uma coisa de estado ou nacional ou de país, não, a fotografia ela muda globalmente, então as tendências hoje são globais. Você acha que foi isso que fez você chegar tão rápido ao mercado ou ser acolhida tão rápido pelo mercado, assim, para se tornar uma referência? O fato de você estar antenado ao que acontece lá fora e importar, claro, adaptando para a realidade local, mas esse olhar, essa visão mais cosmopolita fez com que você tivesse um acolhimento melhor do mercado? Eu creio que sim. No início de tudo, eu diria que foi um movimento contrário. Quando eu comecei, eu já trouxe essa visão mais da foto clara, mais do desfoque de fundo, mais do romantismo, enquanto aqui se existia outra tendência, que era a tendência do minimalismo, da composição, de muita luz e sombra, das fotos de silhueta.
bem dramático, no caso. Super, mas eu não me via fazendo aquilo. Então, desde o início, eu não queria fazer aquilo. Eu queria que fosse mais leve. Bem mais leve. E naturalmente, por eu estar entrando já nessa tendência que era realmente que eu gostava de fazer, esse outro tipo de fotografia, com o tempo, foi perdendo espaço e, naturalmente, quem não fazia esse outro tipo, fazia um tipo diferente, foi ganhando esse espaço. E eu fui junto, né? Sim. Aproveitando claramente esse movimento. Já que você trouxe o produto, né? Exatamente. E aí passou pelo estilo Camila Bandeira de se fotografar. Exatamente. E você não cansa, não? Quantos casamentos você já fez? Olha, mais de 200. Não canso. E dá pra fazer uma coisa nova em cada casamento? Dá. Apesar de se terem os mesmos protocolos, entrada da noiva, entrada do noivo, às vezes entrada de padrinhos ou pajens, cada casamento é único. E foi fácil pra você precificar o produto? Porque eu acho que é uma dificuldade que o artista tem, é de saber quanto é que vale, né, realmente aquele trabalho. Eu sei que você também comercializa álbuns de casamentos, assim. Como é que você fez pra precificar ou pra entender a precificação do mercado? Olha, eu assisti muitos vídeos, né, sobre cursos de precificação, sobre outros fotógrafos pelo Brasil, como é que eles faziam um levantamento de orçamento, de custos e de gastos. Então, isso tudo foi levantado em planilha até chegar ao orçamento final. Eu confesso que se hoje você me perguntar qual é o valor do mercado, eu não sei dizer. Eu sei dizer qual é o meu valor, mas o do mercado não. E você acha que é fácil hoje para quem está começando a não só encontrar uma marca autoral, que foi o seu caso, e assim, o desafio talvez seja esse, um deles, mas eu falo também se posicionar no sentido de ser reconhecido, porque você começou como assistente de fotografia, depois foi para a linha de frente. Essa virada sua para conquistar essa confiança mesmo, né, de ter esse contrato em seu nome, como é que é esse processo? Porque assim, do nada eu quero aqui me lançar ao mercado, como é que eu faço para conquistar essa confiança? Que não é qualquer confiança, é simplesmente a cobertura de, em teoria, o dia mais importante, ou um dos mais importantes da vida da pessoa. Como é que é isso? Quando eu resolvi mesmo fazer meu primeiro casamento solo, eu resolvi fazer em um ponto. Primeiro, já ter equipamentos suficientes e bons equipamentos para mim, para garantir, sim, mais de uma câmera. Então reserva. Com certeza. Hoje em dia, por exemplo, a minha equipe inteira utiliza os meus equipamentos, o equipamento da empresa. Então eles não precisam ter equipamentos deles. Isso tudo visando, de fato, ter uma qualidade ali igual, né? Sem depender de uma mão de obra externa, por exemplo. Então, quando eu resolvi fotografar o primeiro casamento solo, eu já sabia como funcionava um casamento, eu não fui às cegas, então eu sabia os protocolos que aconteciam, o que era importante para os noivos, o que não poderia deixar de faltar. Já tinha o meu equipamento também, um equipamento bom para a época. Então isso tudo me fez me tornar confiante para prestar esse serviço para os noivos e saber que eu iria poder ali dar o melhor para eles, né? E eles ficarem satisfeitos. A satisfação do cliente é o elemento mais importante, assim, de todo o processo. Para clientes que não são do estado, eu diria que o Instagram é a grande vitrine. Porém, para clientes daqui do estado, é o boca a boca. Eu vi qualquer coisa de você na Suíça, fotografando também. Sim. Mas foi o quê? Um ensaio pré-wedding ou foi um casamento? Foi um ensaio pré-wedding. De pessoas daqui? Ou não? O noivo daqui, ela é suíça mesmo, mas já morou um tempo no Brasil. Ela, inclusive, está entrando na fotografia na Suíça. Ela pretende seguir também, prestando serviço como fotógrafa. Foi uma oficina que você foi fazer lá. E ela quis me contratar para ir até a Suíça fotografá-los no ensaio pré-casamento deles, para ela viver essa experiência dos locais, que geralmente ela costuma fotografar na Suíça, como é que seria essa dinâmica e a gente trocar também um pouco de ideias, né, sobre fotografia. Qual foi o maior acerto seu da sua carreira? Constância. E o maior erro qual foi? Você não cometeria de novo? O maior erro da minha carreira foi confiar em HDs externos. Porque perdeu algum registro importante? Sim, porém todos já entregues, graças a Deus. Reverteu então, você conseguiu resolver. Na realidade, eu já tinha o backup, porém só o fato de você perder um HD, mesmo tendo backup, é algo difícil para alguém que trabalha com imagens, que... E fora o estresse? Sim, 100%.
E já aconteceu, aproveitando essa sua resposta, daquele clique, naquele momento especial, não acontecer por alguma razão ali do equipamento falhar ou alguma distração e você ter que pedir pros noivos, tem como vocês beijarem de novo aí só pra eu fazer o registro? Não? Nunca. Achei que sempre acontecia isso. Não. Era o que aconteceria comigo se eu fosse fotógrafo de casamento. Felizmente não sou. Nem admito, não acho legal. Acho que tem que fluir e a gente, né, como profissionais ali contratados, a gente que tem que estar preparado mesmo pro momento. Pra tudo. Pra tudo. Essa seria a sua dica pra quem tá começando, além de abrir mão de sábado e domingo? Olha, sábado e domingo, outro ponto, vocês não podem adoecer, tá? Então é alta performance e ética. Ética no trabalho. Eu diria que ética. Importante. Agora, sobre não adoecer, eu acho que vai render outro programa, porque isso aí tem muita gente interessada em saber como. Camila, obrigado pela sua participação, pelas dicas preciosas, com certeza ajudou muita gente que está querendo empreender na área. O tema de hoje é festa de casamento, uma celebração que pede brindes. E foi justamente pensando nessa área que a Bia e a Lorena decidiram empreender. Meninas, como é que foi isso? Primeiro, a gente começou a pensar em empreender no ramo de eventos, né? E aí, com essa ideia, a gente estudou o mercado e viu nesse mundo dos coquetéis uma oportunidade de trazer para mais perto da festa o bar e trazer uma atração, né? Hoje a gente entrega uma atração para dentro do evento. Então, e não era assim? Não era assim, porque antigamente o bar ele ficava muito no canto, era aquele clássico de caipifruta, de batida, e hoje não, hoje o bar ele toma conta da festa como um protagonista. Como um protagonista também. Parece que todas as áreas tinham já evoluído, né? Se sofisticado, mas a parte do bar não. O bar continuava sempre, né? Então a gente sempre ouvia falar, não, vai ser um morango com leite condensado. Hoje a gente traz o morango com outras combinações que favorecem melhor o sabor da fruta, né? A gente tem sim uma carta de caipifrutas, mas também outros drinks clássicos, releituras e inclusive autorais também. E essa história de transformar esse patinho feio aí num protagonista, vocês tinham base pra isso, formação pra isso, ou tiveram que buscar ajuda de fora? A gente contou com a ajuda de Thalita, que é uma mixologista de São Paulo. Ela veio até o Rio Grande do Norte para estudar um pouquinho o mercado, entender quais eram as frutas que a gente poderia utilizar nos nossos drinks. Então a gente tem muitos drinks com caju, siriguela, acerola, drinks regionais, frutas regionais, e que favoreceram também o sabor. Né? Nada melhor do que trazer essa regionalidade também para o nosso bar. Então, além disso, a gente também trabalha com outros tipos de drinks que são mais clássicos. E a aceitação dessa mudança foi imediata? Não foi imediata. Tanto é que quando a gente começou, a gente não queria trazer a caipifruta, né? A gente queria realmente escantear ela e trazer só a coquetelaria, trazer esse glamour. Mas foi um pedido que veio de fora para dentro. As pessoas chegavam aqui, e caipe, vocês têm? Chegavam no evento, e caipe? Eu disse... É difícil Bia, mudar a cultura, né? Então, Bia, vamos trazer para as caipes o Zanzi, né? Então a gente trouxe um xarope cítrico, a gente trouxe mistura de sabores. Hoje a gente tem uma caipe que sai muito, que é tangerina com maracujá, a gente tem caju com limão siciliano. Então a gente procurou agregar um pouquinho de Zanzi pra dentro desse mundo das caipifrutas. E claro, assim, as caipifrutas, elas são mesmo mais baratas do que um drink mais sofisticado. A mudança foi não só de gosto, né, dessa cultura de consumir esses drinks, mas também de entender que o coquetel teria um outro valor, até porque vai ter mesmo um novo valor, um novo espaço na festa. Isso também foi um desafio, mostrar para as pessoas que esse upgrade também precisava ser dado? Sim, total, porque não é só sobre o drink, né? É sobre um universo e uma experiência que a gente proporciona para esse convidado. Então a gente tá muito focado no padrão, na qualidade, no serviço, no atendimento, na estrutura que a gente leva para esse evento. Então, não é só o valor do drink, é um valor agregado que favorece uma experiência única para aquele convidado. Completa, isso. E a gente sempre fala que para que aquele convidado ele consuma o drink e ele volte para o bar, ele precisa realmente ter um conjunto de fatores, né? O primeiro a gente fala que é a beleza, porque se come e se bebe com os olhos. Então, às vezes os convidados chegam no bar e dizem, eu quero aquele vermelho.
não sabe nem o que tem. Então, a primeira coisa que conquista é a apresentação. Então, nossa cutelaria é muito bem pensada, a forma de colocar cada guarnição no drink também, para favorecer esse estímulo que as pessoas vão ao bar. São muitos testes? São muitos testes. Quem faz esses testes? Vocês? Me convidem? Como é que é? Como é que faz para fazer parte desses testes aí de vocês? Essa parte me interessa. A gente não gosta de fazer teste na segunda-feira, né? Não é Também no meio da recomendado. semana, mas brincadeiras à parte, a gente tem alguns dias aqui específicos para isso, até porque a criação precisa de criatividade e nem sempre ela tá disponível ali. E depois do quinto drink, a criatividade aumenta ou diminui? Como é que fica isso? Aumenta, tudo flui. É a famosa liberdade criativa, né? Agora, meninas, isso pra vocês, em algum momento, houve algum preconceito em relação a isso? Por trabalhar com bebida, por trabalhar com a noite também, porque, enfim, apesar de ser festa de casamento, mas vocês fazem outros eventos e aí significa trabalhar à noite, né? Isso pra vocês foi uma questão em algum momento? Sim, muito grande. Até porque somos jovens, mulheres, no comando de bar, né? Bebida alcoólica. Então, foi muito difícil, tanto para os clientes, mostrar que a gente sim tem competência, sim a gente tem responsabilidade, mas não só isso, principalmente perante a equipe que a gente trabalha, que geralmente são pessoas mais velhas que a gente e a maioria homem. Então, foi muito difícil se impor de forma respeitosa e fazer com que a equipe rodasse, entendesse assim que sim, somos capazes, estamos à frente de um bar e somos organizadíssimas. Esse foi o maior desafio de vocês até aqui? Sim, mas o posicionamento no mercado, eu diria que foi um grande desafio também, né? Se posicionar no mercado como uma empresa de coquetéis, com um serviço de excelência, entregando o que a gente promete, porque esse é o nosso grande objetivo, é entregar a excelência. E como foi o primeiro evento? Porque assim, vocês precisavam começar. E aí alguém confiou essa responsabilidade a vocês. Então, vão lá, meninas, e arrasem. Assim, quem foi que confiou pela primeira vez e o que é que vocês precisaram fazer para buscar essa confiança? A gente tem um carinho enorme pela nossa primeira cliente. Assim, realmente foi um evento inesquecível. Até hoje a gente faz eventos para ela e para a filha dela. E foi uma loucura. Foi inesquecível e foi uma loucura. Toda estreia é emocionante. Tudo junto. Quando a gente inaugurou, 2 dias depois a gente fechou esse evento e 3 dias depois a gente já realizou. Então foi uma coisa assim, fechou e já teve que executar. Como foi? Como era a festa? Era uma festa para a turma jovem, então o pessoal realmente estava com sede de beber. E era o nosso primeiro evento, então a gente não tinha um estudo de quantitativos muito certo e a gente se planejou para levar mais do que o esperado. Começaram com prejuízo, né? Já deu pra sentir. Exatamente. Aprenderam com o primeiro prejuízo. Aprendemos. E no meio da festa a gente teve que fazer reposição, ia lá. E foi uma festa em uma praia aqui próximo. Lorena, graças a Deus, tem uma casa próximo a onde foi a festa. E a gente ficou nessa casa, assim, meio que esperando. O que será que vai acontecer? De coruja. E a gente voltou inúmeras vezes para levar insumos, para levar bebidas, para levar muita coisa. No final da festa a gente fez... É isso. Não, no final da festa ligaram pra gente, vai ter hora extra. A gente, meu Deus do céu, tipo, hora extra. Aí foi, acabou e realmente foi perfeito. Foi. Assim, valeu a pena. Nesse momento a gente tinha certeza que estava no ramo certo. E preparar a equipe é um desafio para vocês? Sim. É um grande desafio, né? A gente faz treinamentos constantes. A equipe está sempre passando por treinamentos de renovação, enfim, treinamentos de chefe de bar, de bartender, treinamentos de produção também, de boas práticas de fabricação. Enfim, é um grande desafio também trabalhar com uma equipe muito bem qualificada. Outro desafio que vocês passaram foi a pandemia, porque vocês abriram e logo depois começou a pandemia. E aí, o que é que se faz com empresa de eventos num momento como esse? Pois é, e a gente abriu em dezembro de 2019, fez poucos eventos e logo veio a pandemia. Aí quando veio foi realmente um baque muito grande. A gente não tinha nem como fechar contratos futuros, porque as pessoas não conheciam os Zanzi, não tinham provado, e aí como é que você vai contratar, sem poder visitar, sem poder provar um drink, enfim. E aí a gente começou a desenvolver estratégias.
Sentamos e aí, já que as pessoas não vão poder vir até a gente, vamos até as pessoas. Então a gente conseguiu fechar contrato porque a gente fazia a degustação toda engarrafada e levava para o cliente, deixava na portaria e ele fazia o próprio drink. Recebemos feedback muito positivo em relação a isso. E também originou um braço da empresa, né, que é a linha de produtos, que hoje a gente segue com ela. A gente começou a desenvolver produtos para presentear, porque na pandemia se colocou muito isso em costume, né? Mandar presentes em datas comemorativas. E aí a gente começou com o limoncello, que era uma bebida que a gente já fabricava aqui, engarrafamos. Fabricação própria. Fabricação própria. Que é o licor de limão siciliano. Exatamente. E aí a gente demora 8 dias aí para produzir, engarrafa, coloca numa embalagem bacana e consegue comercializar isso. Mas não só o limoncello, né? Daí surgiram vários drinks, e aí kit de padrinhos, kits para presentear, para você beber em casa. Aí foi surgindo e crescendo. Então foi assim que a gente lidou com a pandemia. Dançamos conforme a música. E para quem está acompanhando a gente, que pensa em empreender nessa área, o que é que vocês diriam para fazer e para não fazer? Para fazer, né? Eu acho que se você tem uma vontade, você precisa encarar os seus medos. Eu acho que o grande problema de quem quer empreender e que deixa de fazer isso é o medo. E o que eu digo muito também é trazer a originalidade para dentro do que você for empreender, né? Trazer um pouquinho do que não existe no mercado. É muito difícil você colocar alguma coisa, um unicórnio, né? Uma coisa completamente diferente. Mas você pode sim trazer coisas que façam sua empresa se destacar e ser reconhecida pelo diferente, assim. Meninas, obrigado pela participação de vocês, dicas maravilhosas. Este programa aqui foi todo dedicado à festa de casamento. A gente falou em buffet, falou em decoração, falou em fotografia de casamento e agora em drinks. E aí não tem maneira melhor da gente encerrar, senão brindando a tudo isso. Ao trabalho de vocês, à iniciativa de vocês e a essa indústria que emprega e tanto gera recurso, emprego, ocupação e renda aqui no estado. Parabéns! Obrigada, saúde! Saúde para todos nós. A gente se encontra no próximo programa.